Não achou, diga eu também. Diga eu também, você não é salvo, não? Gênesis 37, verso 1 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E estas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícia deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podia falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, porém, deverás reinar sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Irmãos, como eu havia dito, volte lá a arte do mês profético. No mês de junho estamos com esse tema, José, do sonho à realidade. Me preocupa muito quando conversamos com alguns irmãos, e a grande, extensa maioria fala assim: eu tenho um sonho de adquirir coisas, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho de adquirir um veículo legal, eu tenho um sonho de passar no concurso público. Algumas pessoas falam assim: pastor Diego, eu também tenho um sonho de montar a minha empresa. Outros de casar. Alguns desses irmãos que querem montar a empresa, não são todos, óbvio. A pessoa fala: eu quero montar a minha empresa, mas ele acorda meio-dia. Eu desconheço alguém que vai ser abençoado acordando meio-dia. Se tiver a senha, me conta. Porque para conquistar, meu irmão, tem que lutar bastante. Algumas moças viram e falam: pastor, eu quero casar. Vai, que lindo. Mas ela parece uma bruxa, como se veste. A moça só anda com más companhias. A moça não ora. Ela fala: eu queria achar um príncipe. O máximo que ela vai achar é um gnomo. O máximo. E os gnomos também estão em extinção, além dos homens dessa terra. Queridos, os nossos sonhos que Deus nutre em nossos corações, precisamos ter compromisso com eles. Os sonhos a qual Deus nos dá não pode ser sonhos providos apenas de delírios emocionais. Porque se você não tiver compromisso com os sonhos de Deus na sua vida, não vai ser um sonho, é apenas um delírio emocional, que você vai se frustrar lá na frente. Então, irmãos, no mês de junho eu te convido a você mudar a sua mente e começar a acreditar naquilo que Deus tem para você, e você se posicionar com responsabilidade e um compromisso dos sonhos que Deus te deu. O mês de junho é um mês que é um marco profético nesta casa, aonde nós vamos para os cultos e nós vamos receber palavras proféticas, liberações de palavras, de chaves proféticas, e nós não podemos nos comportar como temos comportado até aqui, então. Irmãos, porque os sonhos de Deus
aquilo que o Senhor nutre em nosso coração. Você não pode mais andar com pessimistas. Irmãos, os arautos do pessimista, os embaixadores da incredulidade, porque todos aqueles que têm sonhos de Deus, nutridos por Deus, não podem andar com quem é pessimista. Está assim de pessimistas ao nosso redor, dizendo que não vai dar certo, que você não pode, que isso é apenas um delírio da sua mente. Mas saiba de uma coisa: se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir as tuas promessas. Irmãos, tem pessoas que têm um ministério da crítica. Eu nunca vi tantas críticas. Se você fala, olha, eu vou montar o meu negócio, olha, eu vou casar. Aí vem uma pessoa e fala, não vai dar certo. Afasta desse tipo de pessoa. Porque essas pessoas não vão te levar para lugar algum. Anda com pessoas que sonham. Anda com as pessoas que são nutridas pelo próprio Deus. Porque Deus vai te determinar, Deus vai dar destino à realidade dos seus sonhos. Irmãos, tem muita gente sonhando e poucas pessoas realizando estes sonhos. E isso, irmãos, trazer do sonho para a nossa realidade é algo que precisa se posicionar. É algo que você e eu precisamos parar de vivermos apenas de emoções e falar, Ele prometeu, Ele vai fazer, a minha parte eu faço. No livro de Gênesis, no texto lido, fala de um rapaz de 17 anos, chamado José. Eu sei que vocês já perceberam, porque alguns já riram de mim. Uai, você tirou a barba? Teve um que me chamou de cabeça de pau de fósforo riscado. Cabeça de coco. Só porque minha cabeça é redonda de Paraíba. Isso é bullying pastoral. Esse aqui falou como é que era? Você falou, me zoou ali? Você não tem coragem de falar não, né? Ele não lembra, né? Ficou me zoando. Irmãos, como todo jovem de 17 anos, e eu, depois que eu tirei a barba, eu me sinto um jovem de 17 anos. Sei que parece uma loucura que eu estou falando, mas deixa eu nos meus delírios. Todo jovem de 17 anos, Sarinha do meu coração, eles são fortes, eles são sonhadores. Quem já teve 17 anos aqui? Deixa eu ver. Ninguém teve não, irmão? Quem tem 17 anos? Levante a mão, deixa eu ver. Tudo velho, hein? Tudo andando sem óleo, hein, irmãos? Eita glória. Irmãos, e os jovens de 17 anos, eles são atrevidos. Eles são sonhadores. José não era diferente a isso. A Bíblia vai dizer que José vai contar seus sonhos para os seus irmãos. E José fala que ele teve 2 sonhos. O primeiro, que os seus irmãos, os molhos dos seus irmãos se inclinavam diante do molho de José. No segundo, que seu pai e sua mãe, no sonho que ele teve a revelação, se inclinavam diante de José. Irmãos, a Bíblia diz que os seus irmãos odiavam mais a José. E não obstante disso, certa vez, seu pai Jacó manda José ir atrás dos seus irmãos para saber o que eles estavam fazendo. E a Bíblia diz que José foi procurar, chegou num determinado lugar, não encontrou os irmãos, e foi a outro lugar, e ele vindo a caminho, o texto sagrado diz que os seus irmãos disseram, lá vem o sonhador mor. Irmãos, prestem muita atenção nisso. As pessoas, elas muitas vezes, elas vão te criticar não pelos seus defeitos, mas pelas suas qualidades. As pessoas vão invejar você não por causa dos seus defeitos, porque ninguém inveja quem tem defeito, mas por aquilo que você é. Agora, José vindo, os seus irmãos tramam matar José. Um dos seus irmãos, chamado Rubem, fala, não, vamos jogar eles na cova. Queridos,
E eu faço um adendo aqui. Um sonhador mor. Por que José era um sonhador mor? Geralmente, os irmãos caçula, geralmente se espelham nos irmãos mais velhos. Não é isso, irmãos? Eu tenho uma filha de 27, que é a Evelyn, do coração, e a Julinha, de 12 anos. E eu vejo a Julinha se comportando como a Evelyn, às vezes. Eu falo, parece que é a mesma pessoa. E o interessante é que os irmãos de José não eram sonhadores como José. Então, por que José era um sonhador? Porque José sabia que ele, José, era fruto de um sonho, ele é a realidade de um sonho de seu pai. A Bíblia vai dizer que Jacó amava Raquel. A Bíblia vai dizer que durante 14 anos, Jacó trabalhou para ter a sua amada. A Bíblia diz que Jacó, seu pai Jacó, né, pai de José, a Bíblia diz que ele é enganado pelo seu sogro Labão. Ele trabalha 7 anos, no dia, nas noites de núpcias, entra Lia. Jacó deita com Lia, e quando ele acorda de manhã cedo, quem está lá? A tal da Lia. A Bíblia diz que a Lia era de semblante caído. O que significa isso? Semblante caído. Gente feia. Olha para o seu irmão do seu lado aí. Vê se ele é semblante caído. Olha aí. É ou não é? Então Deus é tão legal, Deus é tão elegante, que para chamar um feio de feio, ele fala, semblante caído. Então o pastor Edson tem um semblante caído. Aí José, melhor Jacó, vai lutar para ter Raquel. Passou-se 14 anos, show. Chegou a amada. Só que era normal, hoje não pode um homem ter mais de uma mulher. Mas naquela época podia. José agora vai ter mais 2 esposas, além de Lia e de Raquel. Vai ter filhos com essas mulheres. Só que o sonho de Jacó era ter filhos e família com Raquel. E a Bíblia diz que Deus abre a madre de Raquel, e agora Raquel vai ter um filho e vai pôr o nome de José. Então José era um sonhador, porque ele era fruto da realidade de um sonho. O que eu quero te dizer? Você é fruto da realidade de alguém que já sonhou. E esse sonhador não é qualquer um, é o Deus Todo-Poderoso. Porque um dia Deus sonhou da sua existência e Ele o realizou. Irmãos, a Bíblia diz que depois de jogar José naquela cova, Judá tem uma ideia. E que ideia que é essa? Vender José como escravo. Passando ali uma caravana ismaelita, pegam 20 moedas de prata, o vende. Agora José, de um sonhador, ele se torna um escravo. Se fosse eu, se fosse você, estaríamos amaldiçoando aqueles que nos abandonaram. Certamente estaríamos falando, que família o quê? Que irmãos que são? Quantas pessoas nos dias de hoje, que estão feridas, machucadas, por pessoas que um dia você confiou os seus sonhos. Quantas pessoas que a gente conversa diariamente, e elas viram para a gente e falam, olha, eu não acredito mais no ser humano. Eu não acredito mais na minha família. Quantas pessoas que já foram violentadas pelos seus pais. Quantas pessoas que não tiveram o amor da mãe, o amor do pai. Só que a Bíblia diz que José, ele chega na terra do Egito como escravo. E o Senhor era com José na terra do Egito. Você não vai ver, Renatão, em nenhum momento, José murmurando contra os seus irmãos que o vendeu. Você não vê José reclamando, murmurando, frustrado.
José tinha sonhos de Deus na vida dele. Mas José não olha para as circunstâncias que o levou à terra do Egito. E a Bíblia diz que ele vai ser vendido a um homem chamado Potifar. E aqui eu começo a pregar para você nessa noite. Irmãos, para que a gente viva os sonhos de Deus, saiam do sonho para a realidade, é preciso passar por processos. E processos dói. Passar por processos e permanecer acreditando nos sonhos de Deus, dói. Mas vale a pena. Fala com o seu irmão assim, vai valer a pena. Fala com ele. Irmãos, a Bíblia diz que José chega na casa de Potifar, e a casa de Potifar começa a prosperar. O que eu quero te dizer, quem vive e nutre os sonhos de Deus, aonde ele chega, começa as coisas a mudar. Irmãos, aonde tem esterilidade, começa a ter multiplicação. Aonde tem maldição, se transforma a bênção. Porque quem carrega o Espírito Santo de Deus, muda ambientes, transforma ambientes. Quem carrega o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. E o primeiro processo que José vai passar é a tentação do poder e do dinheiro. A Bíblia diz que na casa de Potifar, tudo estava dando muito certo. José era um administrador, José tinha o poder da casa de Potifar. José administrava o dinheiro. Você quer conhecer uma pessoa, irmão? Dá a ela poder. Você quer conhecer uma pessoa? Deixa ela com um pouquinho de dinheiro no bolso. Tem uns cabeção aí. Tem uns cabeção, se trocar de carro, maluco. Ih! Fecha o vidro do carro, nem dá carona para o irmão. Se tiver uma poça, joga até água. Tem uns bobão que se montar uma empresa, tiver um funcionário só, acha, agora eu não posso ser membro da Bereia. Eu vou para a Batista da Lagoinha. Fica tranquilo, nós vamos construir uma lagoinha ali fora, aí você não precisa ir embora. Irmãos, tem gente que é bobo, bestalhado, quer conhecer o ser humano, é só ele melhorar um pouquinho de vida. Não cumprimenta, não se mistura. Mas quem é nutrido pelos sonhos de Deus, uma marca que ele tem é a humildade e a simplicidade. Irmãos, a Bíblia diz que o poder, o dinheiro da casa de Potifar, José administrava. Mas José sabia de uma coisa, ele não precisava pegar dinheiro de Potifar, ele não dependia de dinheiro de homens, ele dependia do Deus Todo-Poderoso que o sustentava. Tem gente que vira e fala, mas se eu tiver dinheiro, eu faço. Não, irmão, dinheiro é papel. Nada mais do que isso. Queridos, você não precisa de dinheiro. Você precisa do Deus provedor na sua vida. Porque o recurso financeiro vai vir. José, no primeiro processo, para que o sonho se tornasse realidade, ele venceu até fácil. A Bíblia não fala que ele se corrompeu. Ele não se corrompeu. Só que agora, o tal do Zé vai passar por um outro processo. Tampa os ouvidos das crianças, vou falar em mistérios. Agora José precisaria passar pelo processo do sexo. Eu nunca entendi, pastor Irani, porque quando falamos de sexo, tem pessoas que fazem até o nome do pai dentro da igreja evangélica. Quando falamos de sexo, as pessoas encurvam, falam, olha, ele está sendo promíscuo, profano. Não, queridos. As pessoas, quando se convertem, acham que os hormônios também se converteram. Irmãos, os hormônios não aceitaram a Jesus, os hormônios não se converteram. A carne é fraca, querido. Contava hoje pela manhã, eu comecei a fazer academia, sei que não parece, mas eu comecei. E todo dia que eu vou na academia, Renatão, eu ponho meu fone, diante de Deus, eu ouço uma pregação.
Aí eu fico levantando meus 3 quilos lá, que eu acho que é muito, sabe? Aqueles 3 quilos, uma tremedeira, parece que eu tenho um alemão dentro de mim assim, ó. Aí vem uma mulher, e na minha frente abaixa. Eu falo, sangue de Jesus tem poder nesse negócio. Aí a minha esposa faz junto comigo. Aí o que eu faço? Estou aqui só ouvindo a mensagem. Aí quando eu viro, tem outra, mas eu falei, meu Deus, eu estou rodeado de inimigos. Irmãos, vamos parar com esse papinho, irmão. Eu sou convertido e meus hormônios são controlados. Não, irmão. Nós precisamos cada dia mais mortificar a nossa carne, porque quem vive o processo de Deus, quem é nutrido pelo sonho de Deus, não pode sucumbir na vontade da carne, não se deve tomar a vitamina do pecado, porque isso vai atrapalhar o sonho a se tornar realidade. E o mais interessante, que a mulher de Potifar, eu vou dar o nome para ela, está escrito em Diego, capítulo 2, verso 4. O nome dela é Patifa. A tal da Patifa, irmão, devia ser uma mulher muito bonita. Porque a Bíblia diz que ela tentava José todos os dias. Certa vez, a casa estava vazia, estava só José e essa mulher. Ela pega José pela túnica e fala, deita comigo. José pega e corre. Irmãos, preste atenção, tem coisa na vida que não tem que andar, tem coisa na vida que você tem que correr. Se você quer viver os sonhos de Deus, você tem que correr. Não namora a porta chamada pecado. Não fique olhando para pecado. Não fique assim, será que eu vou, será que eu não vou? Cuidado com isso. José corre. José, irmãos, teria motivos. José teria motivos para falar, olha, eu fui abandonado pelos meus irmãos, entregue como escravo. Potifar nem vai saber que eu deitei com a esposa dele. Mas José era fiel aos sonhos de Deus. A Bíblia diz que a mulher, vendo que não seduziu José, ela grita e o denuncia. Agora, coitado do Zé, o tal do Zé agora vai para a cadeia. Irmãos, abandonado pelos seus irmãos, vendido como escravo. Resistiu à voz da tentação do poder e dinheiro. Resistiu o pecado do sexo ilícito. Agora ele está sendo injustiçado. Ele é injustiçado por um crime que ele não cometeu. Abre aspas aqui nessa noite. Precisamos parar de sermos julgadores. Irmãos, toda história tem 3 lados. A sua, a minha e a verdade. E numa história, a primeira a morrer é a verdade. Tem pessoas que são tão injustas que não dá o direito à outra, nem de ouvir o que a outra tem para dizer. Já vai julgando, já vai condenando, já vai sentenciando. Irmãos, José vai para o cárcere. E a palavra de Deus diz que o Senhor era com José na cadeia. Eu não sei se você está entendendo, não importa o ambiente que José está, o importante é que o Senhor está com José. Com o Senhor, nós somos a maioria. A Bíblia diz que José chega no cárcere, e agora o Zé, ele começa a administrar a cadeia, e tudo na cadeia começa a prosperar. E aí existem 2 funcionários de Faraó presos naquela cadeia. O mordomo, copeiro do rei, do Faraó, e o padeiro. Irmãos, o sonhador estava preso, mas chegou na cadeia, no lugar de prisão, pessoas começaram a ter sonhos. Você sabe o que eu aprendo? Aonde tem sonhadores de Deus, pessoas ao nosso lado começam a sonhar também. Irmãos, o que eu quero te dizer, você começa a ser agente de transformação, você começa a dar destino às pessoas. E José, ele vai
interpretar o sonho daqueles dois homens. Ao mordomo, copeiro do rei, ele tem um sonho de uma videira de 3 galhos, uva, tal, suco, tal. Aí José fala, olha, em 3 dias, o faraó vai te restituir ao seu cargo. Aí vem o padeiro. Eu também tive um sonho de um cesto da cabeça. Aí José fala, olha, em 3 dias você vai perder a cabeça. Em 3 dias, o padeiro morreu e o copeiro do rei foi restituído ao cargo de origem. Só que o copeiro do rei também esqueceu José. Queridos, o cara foi vendido pelos seus irmãos, passou no processo da tentação do dinheiro, da tentação do sexo ilícito, foi injustiçado, agora ele foi esquecido. Irmão, José tinha motivos de sobra para falar, olha, não quero mais sonhar. O tal do Zé tinha motivos de sobra para Dilson falar assim, olha, não quero mais acreditar em promessa, não quero mais acreditar que Deus está na minha vida. Ele tinha sobras para desviar. Eu não sei o que você enfrentou até aqui. Eu não sei quais são as suas frustrações do passado. Eu não sei o que você enfrentou na sua infância. Eu não sei como era o seu relacionamento com o seu pai, com a sua mãe. Eu nem imagino o que você enfrenta no seu casamento. E me desculpe pelo que eu vou falar. Também não me interessa. Sabe por quê? Porque eu conheço um Deus que pode transformar tragédias em bênçãos, passados com maldições em um futuro abençoado. Pare de contabilizar perdas. Pare de olhar para o passado dizendo que os sonhos de Deus não são verdades na sua história. Pare de viver uma vida debaixo de emoções e loops desequilibrados de emoções. É necessário parar de olhar para trás e olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé. Querido, se você não teve o amor de pai e mãe, não importa. Saiba que você tem um Pai celestial. Se você não tem amigos nos dias de hoje, também não importa. Saiba que você tem o Espírito Santo de Deus, que é o teu amigo, o teu consolador. Porque você chegou até aqui. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Você está vivo. Ei, irmã, você está viva. Pare de não acreditar que Deus está trabalhando em seu favor. Aí alguém vai dizer, mas pastor, eu não estou vendo Deus trabalhar. A palavra de Deus diz que nunca se viu, em toda a antiguidade, um Deus que trabalha em favor daqueles que o amam. José chegou até ali. Agora ele foi esquecido pelaquela pessoa que ele ajudou. Irmãos, quantas pessoas nós ajudamos e esqueceram de nós? Quantas, irmãos? Lá no ministério que eu fui pastor durante 5 anos, irmãos, nós batizamos muita gente. Muita gente. Muitas pessoas. E hoje, os abençoados nem lembram do dia do meu aniversário. Mas está na bênção. Porque a glória não é para o homem, a glória é para Deus. E aí, se eu olhar atrás, eu não faço nada hoje, nem nada amanhã. Teve uns dias para trás que eu estive pregando onde eu pastoreei. E os irmãos falaram, pastor, por que você não volta? Foi porque acabou o tempo, não é mais o tempo de estar lá com eles. E aí eu percebi um negócio, que as pessoas não fazem por maldade. Tudo tem seu tempo determinado pelo nosso Deus. José ficou mais 2 anos esquecidos pelo copeiro do rei. Talvez você foi esquecido por alguém, mas Deus não esqueceu de você. Talvez você está pensando que você é um filho menos abençoado. Mas não, Deus Todo-Poderoso, Ele te ama e você é a menina dos olhos do Senhor. E saiba de uma coisa,
Ele está trabalhando em teu favor. Sentindo ou não sentindo, Deus está trabalhando em seu favor. Aí, queridos, passados 2 anos, Faraó teve uns sonhos meio maluco. 7 vacas gordas, 7 vacas magras, 7 espigas gordas, 7 espigas magras, e as magras comiam as gordas. E em todo o Egito, não tinha ninguém que podia interpretar aqueles sonhos. E aí o copeiro lembrou do José. Mais uma lição que eu aprendo, queridos. O que é seu, ninguém toma. Você não precisa esquentar a cabeça, querido. O que é seu é separado por Deus, ninguém toma. Pare de desesperar, pare de se comportar como uma criança mimada, que se Deus não fez até aqui, você vai embora. Deus não trabalha com pressa. Quem tem pressa é homem. Deus trabalha com propósitos. E aí Faraó manda chamar José. De um encarcerado, agora ele estava diante de um Faraó. A Bíblia diz que dá um banho em José, corta a barba de José. E José chega diante de Faraó. Era necessário passar por um outro processo. O processo da dependência de Deus. E Faraó conta os sonhos para o Zé. Olha, a vaca magra, a vaca gorda, espiga gorda, espiga magra, uma comia as outras. E diz o texto sagrado, que ele fala assim com José: olha, sei que você interpreta sonhos, que você tem um poder, eu tenho a força, né? Aí José fala: eu não, mas o Deus que eu carrego em mim, Ele é poderoso para te trazer paz e te dar destino a você, Faraó. Porque toda honra, toda glória, somente a Jesus Cristo. E o Zé revela os sonhos, fala: 7 anos de fartura, só que vai chegar um período após os 7 anos, de 7 anos de escassez, de fome no Egito. E José já estava posicionado, ele chega e fala: olha, você vai precisar de um homem para poder te ajudar nisso. Você sabe que eu aprendo, irmão, quem vive os sonhos de Deus e é nutrido pelos sonhos de Deus, querido, ele sabe aguardar a hora e ele não pega oportunidades. José estava na frente da pessoa certa e na hora certa. Como que tem pessoas na igreja que ficam orando por sonhos e quando chega o momento de tomar posse, estão dormindo, não tem discernimento de espírito. Eu me lembro que a minha esposa, a Kathleen, eu fui para a igreja, na igreja que eu estava, não tinha as moças que me interessavam, eu interessava a elas também, né, que a gente não é muito bonito, né? E aí, né, Tarcísio está ali, meu co-cunhado ali, ele e minha cunhada, a Scarlett. Aí ela namorava com um cara muito alto, e eu pequeno. Aí, né, aí eu fiquei sabendo que o cara tinha ido embora. Eu falei: é a minha vez. Irmãos, fiz churrasco na igreja, juntei os irmãos, até os irmãos que não gostavam do outro, orou nesse dia, irmão. Só para me aproximar da Kathleen. E para honra e glória, eu estava no lugar certo, na hora certa, e há 16 anos nós estamos juntos para a glória do Senhor Jesus. Você sabe o que eu estou querendo te dizer? Não perca a oportunidade. Se o cavalo passar, monta nele e vai embora, porque Deus está nesse negócio. Ah, pastor, eu não sei falar inglês. Foi fazer entrevista, é muito difícil. Está aqui o Renatão, nós tivemos encontro de empreendedores quinta agora, um churrascão, irmão. Irmão, você que é empreendedor não está, vocês perderam. Um churrascão na casa do Marcos e de Dami. Aí tinha um momento do escuro, o Renatão vem, né? Renatão, fala um pouco da sua empresa. É porque eu sou um microempreendedor. Ops! Não!
Você não é micro, não. Micro é o capeta. Você é um empresário. Começa a acreditar naquilo que Deus tem na sua vida. Tem pessoas que auto se diminuem. Não, querido. Os sonhos que nós carregamos de Deus, ele é muito grande para a gente ficar dando de simplicidade boba, mediocridade, não. Se Deus te prometeu, meu irmão, Deus está nesse negócio. E agora José vai se tornar governador do Egito. Irmãos, eu fico imaginando, isso é eu, tá? José chegando a ser o segundo homem mais importante do Egito, poderia ou não mandar chamar a mulher de Potifar, a Patifa, e prender ela? Poderia, não poderia? Ele poderia fazer muitas coisas com pessoas que fizeram mal para ele, mas quem é nutrido pelos sonhos de Deus não tem tempo para o ódio e o rancor. Quem é nutrido pelos sonhos de Deus não tem tempo, irmão, para ficar ferido. Quem tem os sonhos de Deus e carrega os sonhos de Deus, não olha para trás, olha para frente. Irmãos, quem carrega os sonhos de Deus e nutrido pelo próprio Deus, sabe que a sua vida não está nas mãos das circunstâncias, está nas mãos do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que os seus irmãos descem à casa do Egito, para o Egito, buscar alimentos. E vendo José sentado ali, os seus irmãos não o reconheceram. E o texto vai nos dizer que no primeiro momento José fica triste. José cria uma situação. Talvez no primeiro momento bateu o desejo de vingança dos seus irmãos. Ele manda prender Benjamim, que é seu irmão mais novo. Os seus irmãos voltam para a casa de Jacó. Jacó, vendo que Benjamim não voltou, Jacó agora ele vai descer com toda a sua casa, que eram 75 pessoas, para o Egito. E José vai se revelar aos seus irmãos. A Bíblia diz que ele prepara um banquete, e ele vai tirando as suas indumentárias ali de faraônicas, e ele se revela: olha, eu sou José, o seu irmão. E ele fala: olha, não fiquem aterrorizados, porque agora eu sei que não foi porque vocês me entregaram para o Egito para ser escravo, foi o próprio Deus que me trouxe até aqui. A sua e a minha vida não está à deriva, queridos. A sua vida não está sem direção. Deus está direcionando cada um de nós. E José agora vai se revelar e falar: olha, foi o Senhor que me trouxe até aqui. Então por que você está vivendo uma vida de medo? Então por que você está vivendo uma vida de rancor? Por que nesse segundo semestre você está achando que o ano de 26 já acabou? Talvez até aqui não deu muito certo. Para! Esse certo e errado é a sua ótica, é o copo cheio, meio copo vazio. Você está vivo, você está com saúde, você está andando. Eu não vejo você aqui numa cadeira de roda, então é motivo de sobra para a gente dar glória e glorificar ao Senhor. O seu casamento não vai chegar ao fim. Pare de achar que é o fim da sua família. Pare de achar que os seus filhos não há salvação para os seus filhos. Pare de viver uma vida: amanhã é segunda-feira brava, estou cansado que eu vou trabalhar. Glorifica ao Senhor porque você tem um emprego. Tem pessoas que reclamam de tudo. Está frio, eu não vou na igreja. Está chovendo, eu não vou na igreja. Está quente, eu não vou na igreja. O Galo vai jogar, eu não vou na igreja. Seleção brasileira vai começar a Copa do Mundo. Ai de vocês faltarem nesse culto, a não ser que alguém foi convocado para o jogo. Aí você está liberado não vir nos cultos. Sabe por quê, queridos? Porque nós estamos entrando no segundo semestre do mês de junho, agora em 26. E nós estamos liberando palavras que os sonhos se tornarão realidades quando tiver alinhamento. É necessário que você tenha um alinhamento.
Eu tenho falado muito aqui na igreja. A Bereia, nós não recuamos. Nós não estamos recuando. Nós estamos transicionando. Nós estamos como um saltador numas Olimpíadas. Nós fizemos isso aqui para agora soltar mais alto. Então, irmãos, não fique de fora. Do sonho à realidade. Se me perguntasse, há 17 anos atrás, e falasse as coisas que Deus tem me proporcionado hoje, eu falaria assim com você: impossível disso acontecer. Impossível. Se alguém me falasse há 17 anos atrás que eu teria um curso superior, eu diria para você: impossível eu entrar num banco de faculdade. O máximo que eu fiz entrar no banco de faculdade foi aplicar a prova do Enem. Nunca imaginei ter empresa, ter escritório. Nunca imaginei ser pastor, irmão. Você sabe por quê? Porque aqueles que carregam os sonhos de Deus dentro dele, Deus vai dar destino para cada um de nós. Eu não sei de você, mas eu estou debaixo de uma palavra profética, do sonho à realidade. Há uma terra que precisa ser governada, há gigantes que precisam ser derrubados, há coisas que Deus vai liberar sobre a sua vida. Se você for nutrido pelo sonho de Deus, as circunstâncias não vão roubar os sonhos de Deus na sua vida. Irmãos, todos que estão aqui nasceram. Se Jesus não voltar nessa geração, todos nós vamos morrer. Desse período do nascimento até o dia da nossa morte, irmãos, o que te impede de você viver os sonhos de Deus na terra? O que te impede? A única pessoa capaz de impedir os sonhos de Deus não acontecer na sua vida é você mesmo. Nem o diabo consegue, irmão. Você sabia disso? Que nem Satanás. Tem pessoas que falam: não, eu estou doido para morrer, porque nunca aconteceu nada na minha vida. Para com isso. Vamos subir o nível. Vamos sonhar. Vamos andar junto. Anda junto com quem sonha. Anda junto com quem crê. Porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Ah, mas eu vim do lar espírita. Eu também. Ah, eu vim do lar humilde e simples. Eu também. Eu morava numa casa de 3 cômodos, irmãos. A minha infância toda. Nem quarto a gente tinha. E Deus nos trouxe até aqui porque Ele nos ama e Ele tem colocado bênção sobre bênção na minha vida. E vai colocar na sua se você acreditar. Só que os sonhos de Deus só serão realizados se você tiver compromisso com esses sonhos. Se você fazer a sua parte. Quarta-feira, pastor Ricardo César vai estar aqui pregando sobre os sonhos. Sobre José. O mês todo de junho. E eu gostaria muito que todos que estão me ouvindo não faltassem às reuniões, nem nas quartas, nem pelas manhãs de domingo e nem pelas noites de domingo. Porque quem é nutrido de Deus, quem nutre os sonhos de Deus, é necessário ouvir palavras para que você não pare. Se coloque de pé no seu lugar. Feche os teus olhos em nome de Jesus. José foi vendido, traído pelos seus irmãos. José passou pelo processo da sedução do dinheiro e do sexo ilícito, mas ele passou por essas provas. José passou pelo processo da injustiça, ele passou. Como diz o salmista, o Senhor faz tirar o pobre do monturo e sentar entre os príncipes. O nosso Deus, Ele é poderoso
para te dar sonhos proféticos, ainda que tentam ridicularizar a sua fé, ainda que tentam falar que não vai dar certo, que esse sonho é um sonho besta. Não, se é um sonho de Deus, mais cedo ou mais tarde o Senhor o fará realidade. Você precisa nessa noite começar a se posicionar. Você precisa assumir aqui diante do Senhor um compromisso que você não vai olhar para a direita e nem para a esquerda e muito menos para trás. Você vai seguir firme, porque os sonhos de Deus para a sua vida vão ser realidade, porque é promessa do Senhor. É chegado o momento, Bereia, é chegado o momento da gente nos posicionarmos, é chegado o momento de usarmos a fé e falar: eis-me aqui, Senhor, eu vou cumprir o chamado nessa terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Senhor, há pessoas aqui, há sonhadores como eu nesta noite, Senhor. Há sonhadores como eu, meu Pai, como era José. As lutas do passado, as lutas diárias, Senhor, tentam, meu Deus, frustrar os sonhos a qual o Senhor nos deu. Mas maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Bem sei que os pensamentos que tem a teu respeito, diz o Senhor, não são pensamentos de morte, mas sim de vida, para que tenhais o fim que desejais. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Oh, igreja, começa a orar, começa a falar com Deus. Fala: Jesus, eis-me aqui, eu creio nos sonhos que o Senhor me deu. Fala com Deus: Deus, venha, traça para a realidade os sonhos que o Senhor tem para a minha vida.